Fala aí, pessoal, vamos dar continuidade no nosso estudo de escatologia. A gente falou primeiro da primeira parte, né, da grande tribulação. Agora vamos para a segunda parte, a segunda metade da grande tribulação. Para muita gente, grande tribulação é o nome dessa segunda parte. Pessoas que chamam o período inteiro de tribulação, né, ou só o primeiro período de tribulação, e que esse seria a grande tribulação. E tem gente que, como eu, fala grande tribulação para o período inteiro, dividido em duas partes, a primeira e a segunda parte, primeira metade e segunda metade. Isso não tem muita importância, não. Quanto tempo vai durar? Vai durar 3 anos e meio, 3 anos e meio proféticos, como eu falei no vídeo anterior, só que com menos um pouco de tempo, né? Segundo Mateus 24, 22, Jesus vai voltar faltando ainda um pouco de tempo para completar esses 7 anos, 7 anos proféticos, né? Anos de 360 dias. E o próprio Mateus 24, 22 fala que ele vai voltar antes, porque se ele deixasse para voltar no final, todo mundo morreria. Bom, quais são as características principais dessa segunda metade da grande tribulação? Vai começar com o próprio diabo e todos os seus anjos, né, os seus demônios, espiritualmente arremessados na terra, né, com grande ira, e o anticristo rompendo o pacto com Israel, o pacto de 7 anos. Apocalipse 12, 7 a 13. Vamos no texto. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derrotado sobre o assolador. Bom, segunda característica, né? Uma das características também é o seguinte: politicamente vai ser um governo totalmente autocrático, cruel e blasfemo. O anticristo vai ser um ditador, um ditador tirânico mundial. Daniel 2, 40 a 43, só o versículo 40 que é o mais importante, mas leiam do 40 a 43. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Daniel 7, 7 e 8. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, 19 a 26 fala. Vou passar aqui só o 19 e do 23 em diante. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que lhe sobrava. Versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a terra, e a pisará aos pés e o fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro,
o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Daniel 8, 23 a 25 fala: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Apocalipse 13, 1 a 10 fala: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, outra característica é que religiosamente os 10 reis dominados pelo anticristo destruirão a prostituta, uma cidade que será a capital do mundo, Jerusalém, que é chamada de grande cidade. O falso profeta vai operar grandes sinais, milagres, e forçará a todos a adorar o anticristo e sua imagem. Aqueles que não conhecem o Evangelho, por qualquer motivo, e que vierem a conhecer durante a tribulação ou a grande tribulação, serão salvos, em grande quantidade, mas serão condenados à decapitação. Apocalipse 17, versículos 16 e 17 fala: E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Apocalipse 13, 4, 6 a 8. Versículos 4, versículos 6 a 8. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículos 13 a 15. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. 2 Tessalonicenses 9, 12 fala assim: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Apocalipse 7, versículos 9 e 14. Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, característica econômica da grande tribulação. Economicamente,
ela vai ser o último caos, né? Vai ser o caos, o último estágio da exploração humana. Tiago 5, 1-6. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes serão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Outra característica, quem é econômica, né, da grande tribulação, da segunda parte, quem não adorar o anticristo e sua imagem, colocando na sua testa ou na sua mão direita a marca da besta, não poderá nem comprar nem vender e será condenado à decapitação. Apocalipse 13, 16-17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o seu número. Outra questão, economicamente vai ser um grande empório comercial erigido na Babilônia, que significa confusão. Não é aí a Babilônia real, a cidade real da Babilônia, né, que fica no Iraque, ficava no Iraque, mas sim uma Babilônia do futuro, né, uma cidade global que vai ser destruída em uma hora, e quando ela for destruída em uma hora, os céus vão regozijar. Tem gente que fala que essa Babilônia, pelas características, seria Nova York. Ela teria essa característica. E também por causa do anticristo, né? Que o anticristo reinaria a partir da ONU. Então, como a sede da ONU fica em Nova York, muitos crentes falam isso, creem nisso. Mas o Apocalipse mostra que duas características, né, dessa cidade, da Babilônia do futuro. A primeira característica é que ela é chamada de grande cidade. E a segunda característica é que é fundada sobre 7 montes. Bom, muita gente fala que é Roma, né? É uma continuidade do Império Romano. Essa posição veio muito de Martinho Lutero e muitos outros. No entanto, está errado. O texto, na verdade, quando ele fala de 7 montes, você tem que ver que Istambul, Rio de Janeiro, Lisboa e Jerusalém, né, também são fundados sobre 7 montes. Então poderia ser qualquer um deles. Só que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E de acordo com o livro de Apocalipse, só uma cidade é chamada de grande cidade, cerca de 5 vezes, Jerusalém. Então Jerusalém, ela foi feita sobre 7 montes e ela é chamada de grande cidade diversas vezes no próprio livro de Apocalipse. Isso quer dizer que a grande cidade que vai ser destruída só pode ser a própria cidade de Jerusalém. Quem vai se corromper é Jerusalém. Lembrando que o livro de Apocalipse é um livro escrito prioritariamente para os judeus, né? Prioritariamente para eles. Isso quer dizer que, embora seja inspirado, né, você busque, tire dela aplicações, você tem que lembrar que o escritor, né, ele colocou como destinatário, né, não só a igreja, mas também Jerusalém, os judeus. E mostra uma série de acontecimentos que vai acontecer principalmente com os judeus. Até porque a última semana das 70 semanas de Daniel, ela visa realmente essa questão de disciplinar, né, o povo judeu. Bom, voltando aqui. O texto de Apocalipse 18, versículos 10 e 15, eles dizem o quê? Estando de longe,
pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio seu juízo. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Bom, Israel durante a grande tribulação. Israel especificamente, vamos lembrar aqui. Durante a primeira metade da grande tribulação, as duas testemunhas de Deus pregam, imortais, com poder semelhante ao de Elias e Moisés, próximos ao templo reconstruído. Então elas só vão pregar durante a primeira metade da grande tribulação. Quando houver o arrebatamento, elas vão surgir e vão começar a pregar durante 42 meses de 30 dias. Então a primeira metade da grande tribulação. Apocalipse 11, 3, 5 e 6. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E se alguém lhe quiser fazer algum mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Bom, quem são essas duas testemunhas? Eu, quando leio esse texto, eu vejo o seguinte. O texto ele diz que esses dois são santos. Essas duas testemunhas são santas. E nós vemos no Antigo Testamento que tanto Moisés quanto Elias foram chamados de santos. Até aí tudo bem, porque outros também foram. No entanto, o texto no versículo 6, quando ele fala, Apocalipse 11, 6, quando ele fala de fechar o céu para que não chova. Isso foi uma coisa que Elias fez, ponto e vírgula. E esse ponto e vírgula ele significa que agora é o outro, e fala de transformar água em sangue. Quem fez isso foi Moisés. Isso significa que, pelo que se vê, as duas testemunhas são pessoalmente, literalmente, Elias e Moisés. Aí tem gente que fala assim: mas eles morreram, mas e que tem? Deus não pode fazê-los voltar? Tem gente que fala também o seguinte: Elias tudo bem porque não morreu, foi transladado. E a outra pessoa não pode ser Moisés porque Moisés morreu. E com certeza essa outra pessoa é Enoque, porque Enoque também não viu a morte, foi transladado. Bom, Enoque não foi chamado de santo e Enoque não fez nenhuma desses dois milagres, com relação à chuva e com relação a converter a água em sangue. E as pessoas que falam que foi Enoque é porque ele não morreu, foi transladado. Aí eu te faço a seguinte pergunta: e daí? O que tem que Moisés morreu? Para Deus é impossível que ele volte, que faça ele voltar? Não. As pessoas criam lógicas próprias e esquecem que Deus tem uma lógica dele, e que Deus não é limitado pela sua limitação. Como Deus não é limitado pela sua limitação humana, ele pode determinar que venha quem ele quiser. Mas o texto indica características de duas pessoas específicas do Antigo Testamento. A primeira ali descrita em Elias e a segunda descrita em Moisés. Bom, Israel durante a grande tribulação são as duas testemunhas, os 144 mil israelitas. Bom, 144 mil israelitas, homens virgens, se convertem no início da grande tribulação e Deus, impedindo eles de serem mortos, milagrosamente impedindo, eles pregam o evangelho do reino por todo o mundo. Apocalipse 7, 4. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Em Apocalipse 14, 3 a 5, também descreve eles. E cantavam com um novo cântico, como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Bom, na segunda metade da grande tribulação,
Gog, que é príncipe de Magog, né? Magog é o reino de Gog, e os reis da terra vão se combinar, né, de destruir Israel, como está em Ezequiel capítulos 38 e 39. No entanto, eles serão destruídos. Aí você vai ter que ler os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, que descrevem, né, a batalha. Durante a grande tribulação, né, o falso profeta vai erguer uma imagem do anticristo no templo reconstruído em Jerusalém. Daniel 12:11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Mateus 24:15 fala: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Em Apocalipse 13, 14 e 15, capítulo 13, versículos 14 e 15 fala: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Bom, isso significa que Israel, principalmente Israel, vai passar por uma tribulação absurda, né? Mas ao final ela vai ser salva pela própria conversão a Cristo. O que vai acontecer no final da grande tribulação? Jerusalém vai ser cercada, tomada, saqueada, as mulheres estupradas, metade da cidade sairá para o cativeiro e a mais completa destruição vai parecer inevitável. Joel 3,12 fala: Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Zacarias 14:2 Porque eu ajuntei todas as nações para pelejar Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade será para cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Nesse final da grande tribulação, Cristo volta, destrói os inimigos de Israel na chamada Batalha do Armagedon, que é o vale e a elevação do Megido, e vai salvar Israel. Em Apocalipse 14, 15 a 20 fala o seguinte: E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estavam sentados sobre ele, sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas das vinhas da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Em Apocalipse 16, 14 e 16 fala: Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 19, 9. E disse, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bom, no final também da grande tribulação, o que acontece? A própria natureza desmaia, né? Tremendo, terremotos, ilhas e montanhas se movendo, granizo de pedras de 45 quilos misturados com fogo e sangue, né? Os exércitos do diabo, do anticristo, né, vão ser mortos e o sangue deles vai cobrir 28,8 km², até a altura de cerca de 1,5 m. Isso seria mais ou menos o sangue de 300 milhões de soldados. Apocalipse 14, 15 a 20 fala: E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque essas uvas já estão maduras. É o texto que eu acabei de ler agora há pouco, que fala do sangue, né, até a altura dos freios dos cavalos.
O que vai acontecer também no final da grande tribulação, Israel vai se converter, né? O Israel que a gente fala é o povo judeu, né? O verdadeiro judeu. Ele se converte e lamenta como se fosse uma só pessoa, né? Todo mundo lamentando. Zacarias 12, 10 até o 13, 2 fala o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém como o pranto de Aad, Rimon, no vale do Megido. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte. E a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, e as mulheres à parte. E todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e as suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e farei também sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Romanos 11, 25 e 26 fala: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim será, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Bom, como a gente calcula as 70 semanas de Daniel, né? Daniel 9, 24 a 27, vamos ler para depois entender melhor. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas eu vou falar mais completo. Daniel 9, 24 a 27 fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. E 62 semanas. Bom, 7 semanas mais 62 são 69 semanas, né? E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso a gente vê que acontece no livro de Neemias e Esdras. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, isso é a consumação. E o que está determinado será determinado pelo assolador. Bom, no hebraico, o que acontece? Vamos ver uma explicação sobre isso. Bom, no hebraico, semana, ela pode ser de dia ou de ano. Então, quando você fala semana, você está falando ou de 7 dias ou de 7 anos. O que quer dizer isso? Que a palavra semana ela tem duplo significado. O que acontece aqui? Pelo tamanho dos acontecimentos, né, e pelo tempo necessário, a gente vê pelo contexto, né, que são semanas de anos. São 490 anos proféticos, de 360 dias cada. Essa profecia ela diz que primeiro virá um período de 49 anos, que começa do decreto de saída do povo hebreu da Babilônia para Israel e termina com a restauração da nação, com essa reestruturação, 49 anos. Depois um período de 434 anos proféticos, que só termina com a morte do Messias, né? E aconteceu exatamente no dia da morte dele, uma quarta-feira,
antes das 18 horas, que começaria quinta-feira. A partir daí não haveria mais a contagem de tempo, só voltando a contar nos últimos 7 anos depois do arrebatamento. Existe uma correlação entre o livro de Daniel e os juízos do Apocalipse e a profecia de Jesus descrita nos Evangelhos. Vamos lá. Na primeira metade da tribulação está Daniel 9:27a, quando fala do início das dores, né? As dores do parto. Em Apocalipse 4:6, que fala dos juízos dos selos. Em Mateus 24, 4-14, Marcos 13, 4-13 e Lucas 21, 9-19, que fala dos sinais preliminares. A segunda metade da tribulação, ela está em Daniel 9:27b, quando fala dos eventos principais. Está em Apocalipse 7-13, quando fala do juízo das trombetas. E em Mateus 24:15, Marcos 13 e 14, 23, Lucas 21, 20 e 24, quando fala da abominação da desolação. Tem gente que também fala que esse juízo das trombetas, ele faz parte da segunda parte ele faz parte da primeira parte da grande tribulação. Então, que na primeira parte da grande tribulação seria os selos e trombetas, e na segunda parte as taças. E essa outra divisão, que fala essa terceira parte, que seria a conclusão da tribulação, seria Daniel 9:27b, quando fala dos dores de parto finais. Apocalipse 14-19, que fala dos juízos das taças. Mateus 24, 29-31, Marcos 13, 24-27 e Lucas 21, 25-28, que falam da presença física de Cristo e encerramento da grande tribulação. Só essa parte de juízos dos selos, trombetas e taças. Algumas pessoas acham que os selos, né, o juízo dos selos está na primeira parte da grande tribulação e as trombetas na segunda parte. E na conclusão da grande tribulação, as taças. Eu não vejo isso. O que eu vejo é que os selos e as trombetas são todos da primeira metade. E as taças são da segunda metade. É muito mais fácil você ler o Apocalipse tendo isso em mente para você fazer divisão. Por quê? Porque os juízos dos selos e trombetas, ele é muito... Ele é parcial. O juízo das taças, ele é completo. Ele tem uma ideia de totalidade. Enquanto em parte das árvores acontece isso, parte do céu, parte do mar, nas taças é totalmente. Bom, então só para falar desse calendário aí. O nosso calendário é o gregoriano, né? Ele foi feito com a ajuda do astrônomo Sosígenes, né? O Júlio César, o imperador romano, introduziu um ano médio de 365,25 dias. Um ciclo de 3 anos de 365 dias e um de 366 dias, que é o bissexto. Só que essa diferença, mas tinha uma diferença de 3 dias de 400 a 400 anos. Para resolver o problema, o Papa Gregório XIII, seguindo o conselho de sábios, né, de estudiosos, propôs em 1582 suprir 3 anos bissextos de 400 a 400 anos. Logo, o ano tem 365,2421 dias, sendo 0,2421 corrigido pelo ano bissexto, menos 3 dias de 400 em 400 anos. O calendário profético, né, o calendário bíblico, ele é sempre de 360 dias, de 12 meses de 30 dias. A base bíblica para isso é que toda profecia na Bíblia vem com esse formato, né? Gênesis 7:11, por exemplo, e 8:4, né? Gênesis 8:4, nós temos 5 meses, que é o tempo do dilúvio. Gênesis 7:24 e 8:3 fala que a quantidade de dias é igual a 150 dias. Logo, cada mês tem 30 dias. Portanto, o ano bíblico ou profético, ele tem 360 dias. Em Apocalipse 12:6 e 13:5, a expressão 1260 dias equivale exatamente a 42 meses, ou 3 anos e meio por essa contagem.
Se for contado pelo calendário normal gregoriano ou por qualquer outro calendário, vai dar errado. Até hoje foi cumprido 483 anos proféticos, mas se for contado pelo nosso calendário, seria apenas 476 anos. Então, usando um calendário comum, né, falta 2 semanas de anos, né, ou 14 anos em vez de 7. É o teólogo John Dwight Pentecost que comete esse erro ao calcular no livro dele sobre estudo do final dos tempos, sobre escatologia. E ele mesmo diz que não sabe onde encaixar esses 7 anos a mais aí. Bom, um erro de contagem dele, ele não sabe, né, que existe essa forma de contagem. E como que você começa essa contagem das 70 semanas de Daniel? Neemias 2, 7 a 8 mostra o início da contagem. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. E Neemias 2:1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera tão triste diante dele. Esse acontecimento, ele se deu em que dia? Ele se deu no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que foi março de 445 a.C. O início das 49 semanas da reconstrução do templo, né? Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então esse primeiro período tem duração de 7 semanas, 49 anos, que se inicia com o decreto da reconstrução do templo em 445 a.C. por Artaxerxes. Período complicado, porque Sanbalá e Tobias, né, estavam sempre se opondo à construção da cidade e do templo, e todos eles tiveram que trabalhar armados, né? O povo de Israel teve que trabalhar armado, porque a qualquer momento eles podiam ser atacados. Isso está em Neemias 4:16 a 23. Só que Neemias confiava em Deus, né? Sabia que o Senhor estava com ele, e eles completaram a reconstrução dos muros, tá? Em Neemias 6, 15 e 16. Bom, o início das 62 semanas. Elas começam com o templo reconstruído e terminam com a morte de Cristo. Isaías 53:8 fala: da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O início da 70ª semana, né? O último grupo de 7 anos. Ele começa com arrebatamento e ele acaba com o julgamento do povo de Israel. São 7 anos proféticos, né? Divididos em 2 períodos de 42 meses, 1260 dias cada. Apocalipse 11, 2 e 3 fala: e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Durante a era da igreja, o termômetro ficou parado, né? Ele está parado. Isso é melhor explicado por Paulo e Lucas. Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. Porque o endurecimento veio por parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Lucas 21:24 fala: e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Bom, esse termo, tempo dos gentios, né, é o período no qual Jerusalém estaria sob o domínio dos gentios, né, desde o cativeiro babilônico, continuando até hoje e durante a grande tribulação. Ele termina na segunda fase da segunda vinda de Cristo à Terra, quando ele vier julgar as nações. A era da igreja, ela começou na verdade, muita gente fala que é no dia do Pentecoste, né? Na verdade, a era da igreja começa com a morte de Cristo, porque é com a morte de Cristo que para a contagem de tempo.
também conhecida como dispensação da graça, né? Que em Efésios 3, 1 a 7 fala. No livro do Apocalipse, o que acontece? A gente tem representado a igreja através das épocas. As igrejas da Ásia, né, que aparecem, são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na verdade, não existiam só aquelas igrejas, existiam outras. Elas foram escolhidas porque as características delas mostravam características da era da própria igreja. Então a gente vê, por exemplo, a igreja de Éfeso é a primeira igreja, é a igreja até o ano 100. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida do ano 100 até o ano 313. A igreja de Pérgamo é a igreja do ano 313 em diante, até o término até a queda do própria Roma e a instituição da igreja na Idade Média. Tiatira, né, é a igreja medieval e a igreja até o início do Renascimento. Sardes é a igreja renascentista e ficou uma igreja estatal, uma igreja protestante também, a igreja estatal até mais ou menos 1730. Filadélfia é a igreja de 1730 até 1900. E Laodiceia é a igreja de 1900 até hoje, né, a última igreja. Esse período todo ele não é contado nas 70 semanas porque não correspondem à parte do texto que a gente leu sobre teu povo e tua cidade, Israel e Jerusalém, mas sim para a igreja, né? E a profecia para Israel e Jerusalém, não tem nada a ver com a igreja. Esse texto de Romanos 11, 25 e 26, ele fala o quê? Depois que ele fala da plenitude de gentios agentrado, ele ressalta aqui: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Bom, é aí que termina a questão da grande tribulação. Eu acho que ficou mais ou menos explicado, e depois a gente vai continuar. Próximo vídeo a gente vai tratar não mais, né, da grande tribulação, mas vamos falar da revelação de Cristo, né? A segunda fase da segunda vinda vai ser o nosso próximo tema. Valeu, gente, curte o vídeo, se inscreva no canal. Valeu, tchau, povo.